Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando esse nosso devocional do dia 1º de agosto de 2026, sabadão lindo e abençoado. Bom dia para você que está na sua casa, aí nesse descanso gostoso, né? O Sam já voltou, as aulas do Sam já voltaram, né? Então, estamos aqui firmes e fortes. E bom dia para você que está no seu trabalho aí, que o Senhor venha também da mesma forma abençoar a sua vida. E você que vai fazer este devocional num horário alternativo, que o Senhor também fale poderosamente ao seu coração. Quero te convidar a você se colocar na presença deste Deus maravilhoso, para juntos nós orarmos. Nós vamos orar, buscar a face do Senhor e clamar o poder de Deus sobre as nossas vidas, tá certo? Não se esqueça de interceder pela sua casa, os seus sonhos, projetos, a sua família, né? A igreja do Senhor, a sua igreja local, também a nossa nação, tá certo? Vamos orar? Vamos? Oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos conhece, sabes quando deitamos, quando levantamos, e antes da palavra sair dos nossos lábios, o Senhor já conhece, tu sabes de todas as coisas. Peço que neste dia sejamos abençoados, sejamos alcançados pelas tuas misericórdias que a cada manhã se renovam em nossas vidas. Por isso vamos trazer à memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança é saber que as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Não é por mérito, não é a meritocracia, mas são as tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado. Te agradecemos, Senhor Jesus, te agradeço, Espírito Santo, que em todo tempo está conosco, até a consumação dos séculos, até o Senhor Jesus voltar para nos buscar, igreja do Senhor. Eu oro por aqueles que estão passando por um momento difícil em suas vidas. Uma notícia que foi dada aos nossos amados, amadas, de uma enfermidade. Eu peço que o Senhor entre com a tua provisão, entre com a cura do Senhor, entre com a alegria. Peço por aqueles que estão enlutados, perderam seus entes queridos. Não sei se ontem, há 2 semanas, há 2 meses, 2 anos, 10 anos, pois a dor da saudade fica, mas eu creio que o Senhor pode tirar essa dor. A lembrança, sim, essa ela permanece, mas tira a dor, Senhor. Derrama do teu bálsamo curador, o teu óleo que traz cura, que transforma, o toque do Senhor sobre essas vidas e alcança esses corações. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, visita esta nação, o Brasil. Essa nação precisa de Ti, depende totalmente de Ti, Senhor. Nós precisamos nos apegar mais, agarrar mais a Tua palavra, pois é a Tua palavra que cura, que transforma, que liberta, que lava. Eu peço que esta nação venha se dobrar diante de Ti, diante da Tua palavra, que a Tua palavra ela seja ensinada nos 4 cantos desta nação,
que a tua palavra seja ensinada nas escolas. Por isso nós estamos num momento tão crucial da nossa nação, um momento de eleições, aonde as nossas decisões hoje vão refletir durante 10, 20, 30, 50 anos. Então que a nossa nação venha acordar. E aqueles que desejam o mal desta nação, nunca mais venham exercer poder sobre este povo. Eu te peço em nome de Jesus, tanto na esfera federal, estadual, municipal, os próximos que vão se colocar nessas cadeiras para legislar nesta nação, para fazer as ordens, as leis. Peço que sejam pessoas bem intencionadas, pessoas que desejam fazer com que esta nação seja uma nação próspera, uma nação abençoada, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelas famílias, eu oro pela minha casa, minha família, minha esposa, o meu casamento, meus filhos, minha nora. Eu oro pela minha família, eu oro também pela minha parentela, meus irmãos, tios, tias, primos, primas. Que a palavra de salvação entre nesses corações, entre nesses lares, em o nome de Jesus. E eu oro pela igreja local. O Senhor vem abençoar a nossa igreja, a nossa família espiritual. E que o Senhor continue levantando cada vez mais, Senhor, Pai, pessoas para estar no nosso lado, para nos ajudar. Não meros espectadores, mas pessoas para nos ajudar a fazer esta obra maravilhosa, que é pregar o teu evangelho e fazer discípulos. Eu te peço, Paizinho querido, a nossa oração suba diante de ti, e o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje aqui nos ajudando está o Giovanni. Bom dia, Giovanni, a paz do Senhor. Bom dia, a paz do Glória Senhor. a Deus. É contigo, viu, meu amado? Amém. Meu amigo, irmão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma e o meu corpo desfalecem pelos teus atos. O meu coração e minha alma clamam por ti, Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplainados. O que vale mais viver um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma e o meu corpo desfalecem pelos teus átrios. O meu coração e minha alma clamam por ti, Deus vivo.
Até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplainados. Porque vale mais viver um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Porque vale mais viver um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Amém. Vem aqui, coloca eu aqui, por favor, do lado do meu amigo, meu irmão. Aí, obrigado. Amém. Então, Giovanni, esse louvor é teu, né? É meu. É o Senhor que Isso. deu a você. E como aconteceu, cara, esse louvor? Esse louvor, assim? esse aqui era o Salmos preferido do meu avô. Pastor jubilado de 61 anos de pastorado, Glória a Deus. 93 anos de idade. Amém. E aí ele teve um AVC. E aí eu peguei o Salmos e fiz o louvor. Amém. Compus o louvor, gravei numa fita, era fita ainda. Tá, a Ângela sabe. E mandei. A Ângela conhece. Aí mandei para ele, e a minha mãe estava lá no hospital com ele lá, e colocava para ele ouvir. E ele estava internado, estava em coma, né? No TI. E ele ouvia o louvor. E incrível, né? Ele em coma e a lágrima caía. Amém. E escutando o louvor. Glória Salmos a 84, Deus. essa é a história desse louvor. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe. Viu? Amém. E também o pessoal escutar essa mensagem, né, na íntegra. Tem as plataformas. Tem no que YouTube, você acha, aí, Salmos 84 lá. É, Ministério Cooper, né? Com K, Cooper. tá. E aí agora subiu todas essas músicas já para a plataforma. Consegui subir essas semanas aí. Então tá certo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e Amém. continue te usando poderosamente, viu, Giovanni? Glória a Deus. Voltando aqui ao nosso devocional. A Ângela conhece as fitas cassete, né, Ângela? Amém. Glória a Deus. Adiantar, né? Rebobinar, né? Rebobinar. Tá certo, tá certo. Então tá. Sábado, né? Dia 1º de agosto, nós estamos. É o findar da semana, né? Então, nós estamos, essa semana maravilhosa, observando que ungidos e o holocausto. Tá? Então, a palavra que norteou a nossa semana está em Levíticos, o livro de Levíticos, o capítulo 6, os versículos 8 a 13. Eu vou pedir para a Ângela projetar para a gente, tá, Ângela, por favor, para a gente ler juntos aqui. Se puder colocar na NA, tá certo? Então tá bom, Ângela. Glória a Deus. Levíticos, capítulo 6, os versículos 8 a 13, fala da organização, a lei mosaica sobre o holocausto. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E para terminarmos, o versículo 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Então está aí a leitura da semana, né, para a gente
lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou com a gente no domingo, às 10 da manhã, né, na maestria do nosso pastor Joel Estevanato, às 19 horas, né, também ali com o pastor Ricardo Andrade, e na semana, né, eu aqui, o pastor Paulo Guimarães, tá certo? E hoje creio que o Senhor falará poderosamente com as nossas vidas. Eu sempre falo, né, que os devocionais diários é uma porção matinal para as nossas vidas, mas hoje é uma porção diária, né? Então, nós temos aí essa palavra para o nosso dia. E a palavra de hoje está na Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Também não ofereçam os membros do corpo, deixa eu voltar aqui. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Senhor, mais uma vez, mais um pouquinho, revela a Tua palavra aos nossos corações. Precisamos aprender mais de Ti, através desta mensagem. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes éramos escravos do pecado. E éramos escravos de um Senhor cujo salário era a morte. Então estávamos caminhando para a morte. Mas não é uma simples morte. Era uma morte eterna. Até que Jesus, ele veio sobre as nossas vidas. E essa morte eterna, ela é relatada ali, esse salário, né, é relatado ali em Romanos 6, 23, que fala que o salário do pecado é a morte. Então, há muitas pessoas que ainda estão servindo ao pecado, estão expondo os membros do seu corpo como membros para a injustiça. O salário do pecado é a morte. Entretanto, quando o conhecimento de Cristo entrou em nossas vidas, o Senhor trouxe esse conhecimento, tudo foi transformado em nossas vidas. Deixamos de lado o domínio do pecado e nos sujeitamos ao senhorio do Senhor Jesus, e a nossa história foi mudada por Ele, pelo sangue de Cristo vertido ali naquela cruz. E aquilo que antes era instrumento de desonra passa a ser instrumento de adoração ao nosso Deus e da manifestação da sua justiça. É assim que a palavra fala, para que o nosso corpo seja instrumento, todos os membros do nosso corpo sejam instrumentos de justiça ao nosso Deus. E é assim que nós vamos caminhar. Para nós internalizarmos essa palavra em nossas vidas, em primeiro lugar, quem se oferece a Deus deve oferecer seus dons e talentos ao serviço do reino feito pela igreja. Então, quem se coloca como holocausto vivo ao Senhor, entrega também os seus dons e talentos para a edificação da igreja do Senhor. Então, nós entregamos os nossos dons e talentos, não somente a pessoa que sabe cantar, não somente a pessoa que sabe tocar, mas imagina aqui comigo, Ângela, um técnico em enfermagem pode doar umas férias para passar um tempo ali, tanto aqui no Brasil como em outras nações, ajudando ali pessoas que não têm tanto acesso aos cuidados médicos. Um médico, um pedreiro, ele pode sim entregar um dia do seu trabalho
ali numa obra que está sendo feita na igreja local, ou também nas missões. Lembra o vídeo que o missionário Edson Teixeira trouxe para a gente? Eu só não vou lembrar o país agora, vocês vão me ajudar se é na Bolívia, se foi na Bolívia, no Peru, mas eles fizeram a igreja ali, montaram a igreja em uma semana. Foi uma semana, ou 5 dias. Então, ali foi uma força-tarefa, né? Pedreiros, eletricistas, tinha que ter também a pessoa para fazer a comida, né? Então, foram ali as mulheres daqueles que foram ajudar também, a estar ali, ajudando, auxiliando ali no cozimento ali da comida, ali, para que, né, eles ficassem fortinhos, assim, igual eu, né? Ficar fortinho. Mas é assim, né? Os nossos dons e talentos nós temos que colocar a serviço de Deus, exercendo aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Não vai inventar. Aquilo que você tem é aquilo que o Senhor vai usar. E tudo isso para a edificação do reino de Deus e para a glória do Senhor, crescimento da sua obra. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 a 7. Vamos ver aqui se eu coloquei a referência certa, Ângela. Tá. Não, então nós vamos para o 1 Coríntios 12, 27 a 31, viu, Ângela? 27 a 31, desculpa. Aí fala dos dons, né? Mas assim, diz assim: ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, o que tem dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em línguas diversas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, que é a edificação da igreja do Senhor. Então, nós temos que usar os nossos dons e talentos para a edificação da igreja do Senhor. Em segundo lugar, anota aí, segundo lugar, quem se oferece a Deus deve praticar o que é honesto e justo. As paixões da carne, bem como as atitudes que, embora parecem lícitas, que possam escandalizar ou causar uma má interpretação, devem ser abandonadas. Então, a gente tem que se oferecer ao Senhor, né, com aquilo que é honesto e justo, não parecermos honestos e justos. Nós temos que ser honestos e justos, porque sabemos que há muitas coisas que para a gente é até lícito, mas pode escandalizar pessoas. Sim, pode escandalizar pessoas. Então, o cristão é chamado a viver de maneira íntegra, praticando a justiça de Deus em todas as áreas da sua vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim, que todas as coisas, né? Eu acho que faltou aí um pedacinho, não faltou, Ângela? Tá na NVI, amém, tá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Será se está edificando aquilo que é até lícito? É até lícito fazer, mas será se está edificando a igreja do Senhor? Será? Então, nós temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos colocando em nossas redes sociais, né? Pode escandalizar pessoas. Eu gosto de me vestir assim de uma forma, né, para servir as pessoas. Eu estou aqui para servir as pessoas, tá? Na minha casa, Tiagão, eu coloco o meu chinelo, coloco ali a minha bermuda, a minha camisa do Palmeiras, ou a minha camisa do Atlético Mineiro, tá? Eu evito gravar vídeos assim, porque pode escandalizar pessoas.
Já pensou eu na praia ali, mostrando a barriguinha, né? Aqui, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que pode escandalizar alguém? Então eu não faço. Mas é lícito, gente? É lícito, né? Mas será se vai edificar? Mas será se, sabe, as pessoas vão entender qual é a minha mensagem? Nós temos uns vídeos bem-humorados que a gente faz no SAM, né, ali nas artes marciais, para a gente alcançar vidas. Às vezes a pessoa fala, engraçado, né, tal, e começa a seguir. E aí a gente coloca a mensagem de paz, a mensagem transformadora. Então é assim, gente, tá? Aquilo que é lícito, nós vamos tá liberado para fazer, porém, edifica. Se não edificar, evita. Tá certo? Em terceiro e último lugar, gente, quem se oferece a Deus deve investir na salvação de almas. Por isso que eu falei aquilo que edifica. Nós temos que investir na salvação de almas. Então, o maior investimento que alguém pode fazer nessa vida é a salvação de almas, ganhar vidas para o Senhor Jesus, em qualquer profissão, gente, qualquer lugar e em qualquer circunstância, nós devemos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o holocausto subia ao Senhor como um aroma agradável a Deus, né, ao Senhor, a nossa dedicação à obra de Deus também deve ser uma oferta que lhe agrade, levando outras pessoas a conhecerem o nosso Deus. É dessa forma. É dessa forma. Eu aprendo muito com a palavra de Deus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve assim, agora aos Romanos, né? Agora aos Romanos. Deixa eu falar com vocês, a igreja de Roma é uma igreja, é uma incógnita, né? Muitos dizem que foram nas diásporas, na primeira diáspora ali de Jerusalém, que começou ali a igreja. Outros falam, não, mas foi Pedro que fundou. Eu só sei de uma coisa, Paulo está escrevendo ali a igreja de Roma. E a igreja de Roma, ela estava, na Itália, né? Ainda não existia o país Itália, mas existiam as regiões. E Roma era uma região assim, tomada pelo Império Romano, né? Ali era a capital do Império Romano. E a gente sabe como era o Império Romano. Então, a imoralidade sexual, a bebedice, tudo aquilo que trazia um malefício para a vida do homem, né? E ali os cristãos, eles foram perseguidos porque o evangelho incomoda, porque vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Então começou a incomodar. E Paulo, escrevendo ali aos Romanos, ele escreve ali na primeira carta só tem uma, né? Romanos 1, 15 e 16. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo está decidido. E aí ele fala, né? Está aí as credenciais de Paulo. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, está aí a credencial de Paulo. Um homem a serviço do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, gente, nós temos que se oferecer a Deus, né? Dessa forma, investindo na salvação de almas. Jamais se envergonhar de quem nós somos. Jamais se envergonhar do nosso propósito, que é pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu paro por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. Vamos fazer a oração do dia, gente? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, ensina-me a olhar para o meu corpo como uma ferramenta a ser usada na construção da saúde da igreja do Senhor aqui nesta terra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Eu não posso perder tempo, a igreja não está aqui para perder tempo. Nós precisamos nos empenhar em trazer mais vidas para o Senhor. Assim como Filipe trouxe Natanael,
que nós sejamos esses que vamos falar do Messias e trazer pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim diz a tua palavra, que sábio é aquele que ganha almas para o Senhor, e nós desejamos ser sábios. Nos ajuda em todo o tempo, precioso Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs, o nosso devocional chegou ao final, mas se assim o Senhor permitir, na segunda-feira nós estaremos aqui firmes e fortes para continuar pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós temos os nossos cultos, né? Às 10 da manhã e às 19 horas, culto de adoração e comunhão. Você está convidado, né? E nós que somos membros desta igreja, nós estamos convocados e falar para vocês, eu desejo ir no culto das 10 e às 19 horas, pode vir, não dá overdose, não dá tremedeira, pelo contrário, causa em nós uma alegria, aleluia, assim como o salmista diz, né? Prefiro estar um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Não, eu ia falar Salmo de Davi, mas não é o Salmo de Davi, né? É um salmo assim, Salmo 84, se eu não me engano, é dos filhos de Corá, tá? Depois você pode puxar e na segunda-feira eu falo. Mas se você puxar agora, eu falo hoje mesmo, tá, Ângela? Os coraitas, né? Os coraitas. É isso aí. Né? Então, os filhos de Corá, eles olhavam assim para as pessoas que passavam indo para outros lugares, e ali ele volta, imagino eu, tá? Volta o seu olhar para o átrio e fala, Senhor, prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Assim as nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, você que pode levantar as tuas mãos em posição de recebimento, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família, manda aqui, beijos, 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 e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! Tua presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido para levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, um som de poder, unção do teu Espírito, um som de poder, é o teu Espírito em mim. Tua presença, ó Deus,